Exaltado seja a soberania do Santo Espírito, na sua glória, no seu poder e majestade, que nós possamos receber as tuas ricas bênçãos. Falarei um pouco sobre o Evangelho depois da Reforma do ano de 1517. Este Evangelho pregado depois do ano de 1517 já surgiu contaminado, dando brechas para que dentro das igrejas entrasse todos os tipos de falsas doutrinas. Imagina os senhores, se o nosso Criador permitisse a mudança no Evangelho eterno, no Evangelho da salvação. Veja, senhores, se o nosso Criador fosse aceitar esta mudança na pregação do Evangelho depois do ano de 1517, este Evangelho, o Evangelho eterno, não teria poder para salvar as almas, conforme o Evangelho que está sendo pregado nos ministérios não tem nenhum poder para salvar as almas. No livro do Apocalipse 14, Altíssimo Criador, Santo Espírito, nos dê sabedoria para compreender estas verdades. E ali, o anjo fala: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno. E já aí dá para os senhores perceberem que aquilo que é eterno não pode sofrer alterações. Já disse várias vezes no canal. Então, este Evangelho pregado nos ministérios atuais são evangelhos totalmente reprovados pelo Evangelho eterno, o Evangelho da salvação. E é onde eu falo que o Senhor que prega o Evangelho, devemos evitarmos sermos reprovados no livro do Apocalipse. Isto mesmo. Se nós formos reprovados no livro do Apocalipse, significa que a nossa salvação é uma hipótese, é algo duvidoso. Muitas pessoas têm receio, têm medo das verdades do livro do Apocalipse,
e eu não tiro a razão destes. Porque se formos reprovados no livro do Apocalipse, a nossa salvação é algo distante. Então, este evangelho que está sendo pregado nos ministérios atuais estão reprovados pelo evangelho eterno no livro do Apocalipse. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E estas igrejas que surgiram depois do ano de 1517, pregando este evangelho adulterado, evangelho contaminado, estas surgiram como filhas da grande meretriz, mudando muito pouca coisa, com as mesmas indulgências da Igreja Católica, vendendo o Evangelho da salvação, vendendo um lugar na glória, vendendo o perdão, conforme estas indulgências da Igreja Católica. Isto pode ser visto nos ministérios atuais, mudando muito pouco sobre a meretriz mãe. E eu poderia dizer aqui de muitas semelhanças destas igrejas seitas atuais pela meretriz mãe. E uma destas semelhanças, a Igreja Católica, ela idolatra Maria, mãe do Salvador. Não que Maria não merecia todo o nosso respeito, o nosso carinho, mas esta não pode ser adorada. Temos que adorar o único que é digno, que entregou a vida para nos dar a salvação. Este é digno de todo louvor, de todas as nossas adorações. E vemos uma semelhança da Igreja Católica por muitas igrejas, inclusive aceita o ministério adventista. A Igreja Católica idolatra Maria, mãe do Salvador. E a adventista idolatra Ellen White. Se fosse para mim escolher, se fosse para adorar estes, eu ficaria 100 vezes mais com Maria, mãe do Salvador. Se fosse para adorarmos Maria, teria minha adoração. E ainda vou mais além. Entre Maria Madalena e Ellen White, ficaria com Maria Madalena. Entre Maria, mãe do Salvador, e Ellen White dos adventistas, ficaria
com Maria, mãe do Salvador. E os senhores podem me perguntar por quê? As mulheres que seguiram Salvador, Marta, Maria, as outras Marias, estas estão representadas em espírito na glória, aguardando a primeira ressurreição para receber um corpo incorruptível e fazer parte da igreja gloriosa que está na glória. Ellen White, não se sabe para onde foi o espírito desta. Devido tantas às falsas profecias, falsas predições, devido aos caminhos que Ellen White andou, não se sabe que fim levou o espírito desta. Então, quando eu já vi por inúmeras vezes os adventistas falando, a Igreja Católica adora Maria, e eles adoram, podemos dizer que adoram Ellen White, porque estão sempre exibindo seus escritos como um troféu. Isto é mais do que uma adoração. Ao invés de exaltarmos a palavra do único que é digno, eles exaltam os escritos de Ellen White. E não se sabe, repriso tantas vezes, que fim levou o espírito de Ellen White. Já estas mulheres que seguiram o Salvador não induziu nenhuma alma ao erro. Imagina que Maria Madalena até prostituta foi. E se pudéssemos fazer uma escolha entre as duas, ficaria com Maria Madalena. Porque cremos 100% que estas em espírito estão na glória, sendo representadas. E na primeira ressurreição virão aqui receber um corpo incorruptível. Então, essas igrejas, estou falando aqui apenas de uma semelhança do ministério adventista com a Igreja Católica. E eu diria que existe muitos sacerdotes, muitos padres que estão na frente de muitos pastores, inclusive dos pastores adventistas. Eu não diria todos os padres, mas tem muitos padres aí, que tem pastores aí que não chegam nem nos pés, porque falam a verdade, doa em quem doer, falam a verdade sem nenhuma maquiação. E eu diria para os pastores que não é nenhuma vantagem pastorear uma igreja denominada Filha da Grande Meretriz. Não é vantagem nenhuma pastorear uma igreja desta. Porque estas igrejas, as mensagens pregadas nestes ministérios estão contaminadas, estão poluídas.
não temos vantagem alguma de pastorear estes ministérios que surgiram depois do ano de 1517, o qual este evangelho pregado dentro das igrejas abriu brechas para aceitarem todos os tipos de falsas doutrinas. No livro de João 3, de 3 a 8, senhores, já ouviram falar de milhares, talvez milhões de ministérios. Cada um pega uma Bíblia, abre uma porta, começa a pregar o Evangelho. Mulheres pregando nas igrejas, dando ordens para os homens, os ministérios cheios. Mas vejam, senhores, esta verdade sem nenhuma maquiação. Para entrarmos na glória, temos que nascer de novo. Aí está. É necessário nascermos da água e também do Santo Espírito. Então, os senhores estão vendo falar em milhares de igrejas, seitas, ministérios. Irei enfatizar inúmeras vezes. Só podemos nos tornarmos filhos do Altíssimo através do novo nascimento. Então não importa. O Senhor pastoreia a igreja que o Senhor quiser pastorear. Dirija a igreja, frequente a igreja que os senhores quiserem frequentar. Mas só podemos nos tornarmos filhos e filhas do Altíssimo através do novo nascimento. Porque o Senhor é Espírito. João 4:24. E para nos tornarmos filhos do nosso Criador, temos que nascer do Espírito. O nascimento da água não tem nenhum poder. Então, somente irão herdar a terra prometida aqueles que verdadeiramente nascerem da água e também do Espírito. E aí vejam, senhores, as mulheres que seguiram Salvador nasceram da água e também nasceram do Espírito. E por isso, o nome destas, o Espírito destas, estão representados na glória, aguardando a primeira ressurreição. Estes ministérios, seitas, tal qual o ministério adventista, que nunca se ouviu falar no batismo com o Santo Espírito. Estas seitas fundadas, dirigidas por muitas mulheres, muitos ministérios, dirigidos por muitos pastores também, os quais não se falam no batismo com o Espírito Santo, e nem incentivam seus membros a receberem esta preciosa grandeza
do Santo Espírito. Então vejam, senhores, jamais uma mulher tal qual Ellen White recebeu o batismo com o Santo Espírito. Jamais estes ministérios fundados, dirigidos por mulheres, estas receberam batismo com o Santo Espírito. Isso eu posso afirmar com certeza. É onde eu falo para as mulheres inscritas nesse canal. Não force a sua perdição. Não procure ficar nas igrejas, dando ordens para homens, mandando em homens, abrindo ministério. Basta que as senhoras sejam salvas, ficando na palavra. Tal qual Maria Madalena, Marta. As outras mulheres não escreveram nada, não induziu ninguém a nenhum erro. E por isto estas estão na galeria dos salvos, aguardando a primeira ressurreição. Que o Senhor nos dê sabedoria dos altos, que os senhores sejam ricamente visitados e abençoados. Agora, pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença. Meu Pai, coloque as tuas virtudes, o teu poder nesta água. Quem dela beber, receberá bênçãos em abundância para a glória do teu nome. Vamos participar da água. Beba da água, depois de consagrada. Leve um pouco dela para o enfermo. Lava os seus olhos para que os seus olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Agora, põe as mãos no seu coração e feche os seus olhos. Meu Pai, passa com o teu poder do alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor, todo espírito de cegueira, todo mal, que seja repreendido para a glória do Cordeiro. Repita comigo: na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás, diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai e não volte nunca mais. Receba a paz, a comunhão, a esperança no seu viver diário. Farei um convite a todos os senhores que assistam o estudo Seitas Sabáticas, o Novo Nascimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, dê à luz a comunhão do Espírito no seu viver diário e todos aqueles que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.